Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Gustavo Machado e essa é mais uma aula do canal Penal em Foco. Você que já é inscrito, acompanhe nossas aulas. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Tem muita coisa boa, muita novidade legal vindo por aí no nosso canal Penal em Foco. Acompanhe também o site www.penalemfoco.com.br. Lá você vai poder adquirir um excelente material para estudo, material em PDF, aulas gravadas, e você também pode receber em casa, se preferir, os nossos livros que estão sendo escritos com muito cuidado, de uma forma didática, bem objetiva e com a profundidade necessária para te ajudar aí nesse caminho até a sua aprovação. Então não percam, acesse o nosso site que tem muita coisa boa vindo por aí. A nossa aula de hoje vai tratar de um assunto muito interessante chamado controle de convencionalidade. É um assunto que tem caído muito em concurso público porque despertou bastante a curiosidade da doutrina nos últimos anos. É um assunto que já era, de certa forma, até recorrente dentro do direito internacional, mas que agora ganha cada vez mais relevância dentro também do direito constitucional. O que é o controle de convencionalidade? Vamos começar definindo o que é isso. O controle de convencionalidade é o controle de normas jurídicas diante de tratados internacionais que têm status de norma constitucional. Vou repetir. O controle de convencionalidade é o controle de normas jurídicas, o controle da compatibilidade dessas normas jurídicas diante de tratados internacionais que têm status de norma constitucional. Isso é o que chamamos de controle de convencionalidade. Qual será a posição do Supremo sobre isso? Olha, antes da gente saber qual a posição do Supremo, nós vamos falar da posição do professor Valério Mazzuoli. Ele escreveu um artigo por volta de 2009 que trouxe toda essa discussão que a gente vai falar aqui. Então, primeiro eu quero mostrar para vocês o que o professor Valério Mazzuoli diz sobre isso e depois nós vamos entender qual é a posição do Supremo sobre esse assunto. Vejam, o professor Valério Mazzuoli entende o seguinte. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer que existe o chamado controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade é o controle, como eu já disse, de normas jurídicas diante de tratados internacionais que tenham status de norma constitucional. Mas que tratados são esses? Vejam. Para ele, então, o controle de convencionalidade das normas jurídicas devem ser feitos diante de tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Esse artigo diz que os tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao nosso ordenamento jurídico, observando o quórum de 3/5 dos membros de cada uma das casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação, tem status de emenda constitucional. Vejam, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Olha como o rito se aproxima bastante do rito das emendas constitucionais. Aqueles tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao nosso ordenamento jurídico, observando o quórum de 3/5 dos membros em cada uma das casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, terão status no nosso ordenamento jurídico de emenda constitucional. Praticamente, não há diferença, é o mesmo que imaginarmos as emendas constitucionais. Bem, para o professor, então, Valério Mazzuoli, os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, podem ser parâmetro para o controle de convencionalidade. Olha o que ele vai dizer, e aqui ele está coberto de razão. Esse tratado internacional, ele serve de parâmetro para o controle de convencionalidade. E para fazer valer a força desses tratados internacionais sobre direitos humanos,
incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, é possível utilizar os instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF. Basicamente, é perfeitamente possível dizer que uma norma tal fere o artigo tal de determinado tratado internacional, inclusive no âmbito de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF. Gustavo, tem algum exemplo de tratado internacional nesse sentido? O Tratado Internacional sobre os Direitos dos Deficientes Físicos. Esse tratado internacional foi incorporado ao Brasil observando o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Esse tratado internacional, meus caros, é emenda constitucional. Ele é parâmetro para controle de constitucionalidade. É perfeitamente possível ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o artigo tal de determinada lei fere o artigo tal desse Tratado Internacional sobre os Direitos dos Deficientes Físicos. Isso é perfeitamente possível. ADI, ADC, ADPF. Controle concentrado de convencionalidade. Percebam o seguinte. Se eu estou dizendo aqui que é possível o controle concentrado, é claro que vai caber aqui também o próprio controle difuso de constitucionalidade. Um juiz lá de primeiro grau, um juiz lá do juizado especial, diante de uma norma que fere esse tratado internacional sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, pode, em controle de convencionalidade difuso, afastar essa norma para fazer prevalecer o tratado internacional. Isso é o que o Valério Mazzuoli vai chamar de controle de convencionalidade difuso, que é possível no caso dos tratados internacionais sobre direitos humanos. Vamos recapitular o que a gente disse até agora. Nós estamos estudando aqui a teoria do professor Valério Mazzuoli sobre o controle de convencionalidade. Para ele, o controle de convencionalidade é possível diante dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Um tratado internacional que tem uma norma incompatível com uma norma que não seja tratado internacional dentro do nosso ordenamento jurídico, se houver essa incompatibilidade, é possível ajuizar as ações de controle concentrado, ADI, ADC e ADPF, para fazer valer a força desse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, já que ele tem o status de emenda constitucional, e até o juiz lá de primeiro grau pode fazer controle difuso. Ele pode afastar uma norma para fazer prevalecer esse Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Controle de convencionalidade, aqui tanto concentrado quanto difuso. Controle de convencionalidade concentrado e controle de convencionalidade difuso. Bem, estamos falando aqui dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Mas, e os tratados internacionais sobre direitos humanos? Olha o que eu vou colocar aqui, não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Sim, porque nós temos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, por exemplo, o Tratado Internacional sobre os Direitos dos Deficientes Físicos, e temos também uma série de outros tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado famosíssimo, bastante utilizado por nossos tribunais e que não foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Para o Valério Mazzuoli, seria possível controle de convencionalidade nesse caso? Volta na definição. Eu disse para vocês que controle de convencionalidade significa o controle de normas jurídicas diante de tratados internacionais que têm status de Constituição. Nós já vimos que o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, tem natureza jurídica de emenda constitucional. Então, é Constituição para fins de controle. Mas e os tratados internacionais sobre direitos humanos que não foram incorporados
na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ele tem status de norma constitucional? Pois é, para o Valério Mazzuoli tem. Essas normas, para ele defende a ideia de que essas normas não são formalmente constitucionais, mas são materialmente constitucionais. Apesar delas não serem formalmente constitucionais, não terem natureza jurídica de emenda constitucional, elas materialmente são constitucionais. Então, na opinião dele, na opinião do professor Valério Mazzuoli, essas normas são materialmente constitucionais. Então, elas servem de parâmetro, sim, para o chamado controle de convencionalidade. Mas aqui vem comigo, olha, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nesse caso o controle de convencionalidade só pode ser feito na forma difusa. Não é possível aqui controle de convencionalidade concentrado. Não é possível controle de convencionalidade concentrado, mas só o controle de convencionalidade difuso. O que isso significa? Não é cabível aqui, no caso de Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, não é cabível aqui ajuizar uma ADI, uma ADC, uma DPF para afastar do ordenamento jurídico uma norma que fere esse tratado internacional. Não é possível, nem a ADI, nem a ADC, nem a DPF. Mas é possível o controle de convencionalidade difuso. Como essa norma materialmente é Constituição, o juiz lá de primeiro grau pode tranquilamente afastar uma norma do ordenamento jurídico, dizendo que essa norma fere um tratado internacional que é materialmente constitucional, um tratado internacional sobre direitos humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, um tratado internacional sobre direitos humanos que não tem formalmente a estatura de uma emenda constitucional. Então, percebam, para ele, isso é controle de convencionalidade difuso. Controle de convencionalidade porque esse tratado internacional também tem status de norma constitucional. Não no sentido formal, porque não é emenda, mas no sentido material, sim. Comigo, vamos fechar. Valério Mazzuoli, controle de convencionalidade, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. É possível o controle concentrado de convencionalidade, ADI, ADC e ADPF, e é possível o controle difuso de convencionalidade. Tratado Internacional sobre Direitos Humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Não é possível o controle concentrado de convencionalidade, mas é perfeitamente possível o controle difuso de convencionalidade. Essa norma, para ele, não tem natureza jurídica de emenda constitucional, não tem essa estatura formal, mas materialmente é Constituição. Isso é o que o Valério Mazzuoli pensa. Certo? Bem, e os tratados internacionais que não cuidam de direitos humanos, que não versam sobre direitos humanos. Onde ficam esses tratados internacionais? Um tratado internacional que trate de comércio exterior, por exemplo. Um tratado internacional que trate da cooperação de Brasil e Argentina na área de infraestrutura, por exemplo. Como ficam esses tratados internacionais? Vejam, para o Valério Mazzuoli, esses tratados têm um caráter supralegal. Tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Esses tratados internacionais, na opinião do Valério Mazzuoli, têm natureza jurídica supralegal. Supralegal, o que isso significa? Está abaixo da Constituição, mas está acima das leis. Se a Constituição é incompatível com esse tratado, prevalece a Constituição. Mas se qualquer outra lei é incompatível com esse tratado, prevalece esse tratado internacional. O Valério Mazzuoli defende isso com base no artigo 27 da Convenção de Viena, que é o tratado internacional que trata dos tratados, né? É um tratado internacional sobre a criação dos tratados. É importantíssimo esse Tratado Internacional de Viena de 1969. Ele regula
a criação de tratados entre os Estados. E lá nesse artigo 27 diz que os tratados internacionais têm esse caráter supralegal. Vem comigo então. Para Valério Mazzuoli, Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, eu estou falando de controle de convencionalidade. É controle de convencionalidade, que pode ser concentrado e difuso se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos for incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, ou pode ser apenas difuso se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos não for incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º. Tá? Eu vou ter o controle de convencionalidade só difuso. Aqui não é controle de convencionalidade mais. Por que não? Volta na definição lá no início. Controle de convencionalidade é o controle de normas jurídicas diante de tratados internacionais que têm natureza jurídica de norma constitucional, que tem estatura de norma constitucional. Controle de convencionalidade, eu tenho uma norma e um tratado internacional com estatura constitucional. Para o Valério Mazzuoli, aqui eu tenho um controle de convencionalidade, concentrado e difuso, e aqui só difuso. Aqui não, aqui eu estou diante de um controle de legalidade. Se eu estou falando de um tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, estou diante de um controle de legalidade. Prevalecerá o tratado internacional porque ele é supralegal em razão do Tratado Internacional de Viena sobre Tratados de 1969. Diante de uma norma que fere um tratado internacional sobre comércio exterior, por exemplo, prevalece esse tratado internacional por força lá da Convenção de Viena. Então eu tenho a Constituição, os tratados internacionais e as normas. Controle de legalidade, porque os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos são supralegais. Fechado? Então, controle de convencionalidade é uma coisa, supralegalidade, controle de legalidade é outra. Para o Valério Mazzuoli, a gente pode falar de controle concentrado de convencionalidade, controle difuso de convencionalidade, dependendo se o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos foi incorporado na forma do artigo 5º, parágrafo 3º ou não. E a gente tem os tratados internacionais que não têm essa estatura constitucional, mas mesmo assim prevalecem sobre as leis porque são supralegais, estão acima das leis em razão do Tratado de Viena. E a posição do Supremo? O Supremo adota a posição do Valério Mazzuoli? Não. A posição do Supremo é diferente. Olha o que o Supremo pensa sobre isso. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os tratados internacionais sobre direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, tem natureza jurídica de emenda constitucional. Para o Supremo Tribunal Federal, então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, têm natureza jurídica de emenda constitucional. É emenda, meus amigos. O Tratado Internacional sobre os Direitos dos Deficientes Físicos é emenda constitucional. É perfeitamente possível o controle concentrado de constitucionalidade perante esse tratado e também o controle difuso de constitucionalidade perante esse tratado. Não tem problema algum. Aqui eu estou falando de controle concentrado, de constitucionalidade, mas aqui há concordância entre o Supremo e o Valério Mazzuoli. Você pode chamar isso aqui de controle de convencionalidade, não tem problema nenhum, porque aqui há concordância. Tanto o Supremo quanto o Valério Mazzuoli concordam que os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, servem de parâmetro para o controle concentrado, para o controle de constitucionalidade ou de convencionalidade, tanto concentrado quanto difuso. Até aqui, tudo certo, eles concordam. A diferença começa aqui, ó. Para o Supremo, os tratados internacionais sobre direitos humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, não tem natureza jurídica de Constituição, não tem status de emenda constitucional. Para eles não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade ou de convencionalidade.
Essas normas, segundo o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, tem caráter supralegal. Tem caráter supralegal. Eles estão abaixo da Constituição, mas acima das leis. Diante de conflito entre qualquer lei do país e um tratado internacional sobre direitos humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, vai prevalecer o tratado, porque ele é supralegal, ele está acima das leis. Mas a Constituição está acima desse tratado internacional. Tratado internacional sobre direitos humanos incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, emenda constitucional. Tratado internacional sobre direitos humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, supralegal. Acima das leis, abaixo da Constituição. Bem, e os tratados internacionais? Os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. E os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Olha só, para o Valério Mazzuoli, eles têm caráter supralegal. Estão acima de qualquer lei e abaixo da Constituição, olha só. Para o Supremo, não. Esses tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, eles têm a mesma estatura constitucional de uma lei ordinária. Ou talvez até de uma lei complementar, dependendo da matéria. E como você sabe, o Supremo já definiu, não existe uma hierarquia propriamente dita entre lei ordinária e lei complementar. Mas tem matéria que é de lei complementar e tem matéria que é de lei ordinária, isso precisa ser observado. Então, comigo, o Supremo não concorda com Valério Mazzuoli. O ponto de concordância entre eles se resume a esse aqui, que os tratados internacionais sobre direitos humanos, incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, servem de parâmetro tanto para o controle concentrado quanto para o controle difuso, de constitucionalidade ou convencionalidade, como você queira chamar. Mas os tratados internacionais sobre direitos humanos não incorporados na forma do artigo 5º, parágrafo 3º, Pacto de São José da Costa Rica, para o Supremo tem caráter supralegal, abaixo da Constituição e acima das leis. Para o Valério Mazzuoli, não. Para o Valério Mazzuoli são normas constitucionais, que inclusive servem de parâmetro para o controle difuso de convencionalidade. Os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos, para o Valério Mazzuoli, tem caráter supralegal, mas para o Supremo, não. Tem um caráter de norma, ou lei ordinária ou lei complementar. Esse paralelo é importante, vai ser cobrado de você na sua prova no concurso público. Veja, se você ficou perdido, nossa, eu não estou me recordando o que é controle concentrado, o que é controle difuso de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF, calma. Aqui no Penal em Foco, muito em breve, virá um curso sobre controle de constitucionalidade. Não serão aulas curtas, mas sim um curso, com provavelmente aí entre 10 e 12 horas aulas, para você ficar craque e aprender definitivamente a raciocinar em cima do controle de constitucionalidade. Então, assine o nosso canal, acompanhe o site que tem muita novidade boa vindo por aí. Até a próxima aula!